Galerinha estudantil do meu Brasil Varonil, galerinha do sétimo ano aí, 701, 702, 703. Que bom poder falar com vocês. Espero que vocês estejam bem, com suas famílias, saúde, tudo legal. Que Deus possa abençoar mais e mais a vida de vocês. E que esse tempo, de quarentena aí termine logo para a gente poder se ver. Tá legal? Bom, galerinha, essa é a nossa primeira videoaula. E a gente vai focar na unidade 1, tá, do nosso livro de geografia, começando aqui na página 12. Essa unidade 1 a gente vai tratar sobre o território brasileiro. Tá? Vocês receberam aí no Google Classroom, a plataforma, o estudo dirigido, tá, dessa unidade 1. Né? E hoje a gente vai focar nessa nossa primeira aula nas perguntas que vão aí de 1 a 16, tá? Que vai falar aí sobre os 2 primeiros percursos, né? Percurso é como o nosso livro chama os capítulos, tá? Bom, logo a primeira pergunta do nosso estudo dirigido está relacionado aí à página 13. Na página 13 é uma apresentação, aliás, muito legal, né? Bem colorida, bem gráfica, do nosso país, tá? Do nosso Brasil, do território brasileiro, tá? Que é o foco dessa unidade. O Brasil é um país de dimensões continentais. E isso está explicado aí. O porquê que o Brasil é um país de dimensões continentais? Porque o tamanho do território brasileiro, o território brasileiro tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso é tamanho de continente e não tamanho de país. Tá? Então as perguntas 1, 2 e 3 do nosso estudo dirigido tratam, tá, sobre essa afirmação. E as respostas você encontra aqui nessa página bonita, que é a página 13, a página 12 e a página 13. Galera, olha que impressionante este mapa, tá? Aqui da página 13. Esse mapa traz para a gente uma real percepção desse tamanhão do Brasil, né, do território brasileiro. Tá? Vocês viram quantos países cabem aqui, tá, no Brasil? A pergunta 3, tá, do nosso estudo dirigido trata especificamente deste mapa. Tá? Então vocês podem aí observar quantos países. É a Europa inteira. Tá? A Europa inteira cabe dentro do Brasil, né, como vocês podem observar aí. Na página 14 começa o percurso 1, ou seja, o capítulo 1. E aí algumas coisas, algumas informações muito interessantes vão ser faladas sobre o território brasileiro. Eu quero que vocês entendam, encarem, né, esse percurso 1, que vai até a página 19, como se fosse uma espécie de um fichário, é uma ficha de identificação do território brasileiro. Então aqui vai tratar de assuntos como localização do território brasileiro. Tá? Você tem aí a localização do Brasil quanto aos hemisférios. Galera, a palavra hemisfério, tá, significa metade da esfera. Tá? Então o mundo, isso aqui é um mapa do mundo, certo? Mapa mundi ou planisfério. Tá? Esse que está aqui na página 14. O mundo tem 2 hemisférios em relação ao meridiano de Greenwich e 2 hemisférios em relação à linha do Equador. Em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Nós temos hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Em relação à linha do Equador, nós temos hemisfério norte, hemisfério sul. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente aqui, ó, tá? O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Em relação à linha do Equador, o Brasil está praticamente todo no hemisfério sul. Só tem uma pontinha do Brasil que está no hemisfério norte, tá?
menos da metade aí do estado do Macapá, tá? E de Roraima, e um pouquinho ali do estado do Amapá, galera, e de Roraima, e um pedacinho ali do Amazonas e do Pará, certo? Quanto às zonas térmicas, esse aqui é o mapa Mundi, tá? Das zonas térmicas. Então aqui nós temos as zonas térmicas. As polares são as do extremo, polar norte, polar sul, tá? E aí nós temos a zona temperada norte, zona temperada sul, e aqui bem no meio, tá? Um laranja aí mais forte aí, né? Temos a zona tropical. O Brasil está praticamente todo dentro da zona tropical, que é a parte mais quente do planeta. Lá no 6º ano, vocês já aprenderam, né? Que essa parte aqui é a mais quente do planeta, porque é onde o Sol incide, né, mais diretamente, tá? Então, o Brasil está praticamente todo. Só tem uma pontinha lá no sul do Brasil, que está na zona temperada sul, tá? É um pedacinho do estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, e mais os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso que lá, né, o tempo é mais frio do que nas demais regiões do Brasil. Então essa é a localização do Brasil quanto às zonas térmicas. Quanto ao continente americano, né, o Brasil está na porção sul do continente americano, chamado de América do Sul. Aliás, o Brasil, né, ele é, como o nosso hino diz, né, o florão da América, né, porque ele é realmente o maior país da América do Sul. Aqui fica mais claro, esse aqui é o mapa da América do Sul, tá? E o Brasil é realmente o maior país da América do Sul. Todos os países encostam ou têm fronteira com o Brasil, menos 2, tá? O Chile, tá? E o Equador, certo? São os 2 únicos que não têm fronteira, né? Não encostam, vamos dizer assim, no Brasil. Bom, quanto às línguas oficiais, certo? A localização do Brasil na América quanto às línguas oficiais. Aqui é algo bastante interessante, tá? Aqui temos um mapa na página 16, tá? Falando sobre as línguas, certo? E vocês podem observar que o Brasil é o único país das Américas que fala o português, tá? Nós temos aqui, vamos olhar na legenda, nós temos 6 idiomas nas Américas. Aqui, na maior parte da América Latina, né, 90% da América Latina, se fala o espanhol, tá? E aí nós temos o francês, lá no Canadá, né, o holandês no Suriname, e em algumas ilhas lá do Caribe, né? A gente pode observar aqui. Nós temos línguas indígenas em países como Bolívia, Paraguai, Peru, onde a presença indígena ainda é muito forte. O inglês nos Estados Unidos, no Canadá e na Guiana, tá? Porque a Guiana é território inglês, certo? Pertence à Inglaterra, aqui na América do Sul. Aliás, eu falei do francês agora há pouco, não é só no Canadá que se fala francês, mas também na Guiana Francesa, lógico, né? Que é um território, né, aí sob domínio francês aqui na América do Sul, tá? E o Brasil é o único país a falar o português, né? Isso é algo realmente muito interessante. Na página 17, nós temos aqui um mapa mostrando os pontos extremos do Brasil. Olha, galera, que dimensão enorme, tá? Desde o extremo oeste do Brasil, que é a nascente do rio Moa, tá? Lá no Acre, tá? Aqui, até o extremo leste do Brasil, né? Que é lá no litoral, a Ponta dos Seixas, lá no estado da Paraíba, tá? Nós temos aí uma distância de 4.326 quilômetros, tá? É bastante grande. O Brasil ele tem dimensões norte e sul muito parecidas com as leste e oeste quanto aos pontos extremos. Quando você olha aqui o ponto extremo norte, ou setentrional, né? O extremo setentrional do Brasil, tá? Que fica lá na nascente do rio Ailã, tá? Fica lá na Roraima. E o
ponto mais meridional do Brasil, ou mais ao sul do Brasil, é o Arroio Chuí, né? Arroio é um pequeno lago, né? É um lago chamado Chuí, lá no Rio Grande do Sul, divisa ali, né? Fronteira ali com o Uruguai. Dá um total aqui de 4.378. Então, diferença mais ou menos de uns 50 quilômetros. Norte e sul maior do que o leste-oeste. Tá? Brasil também é gigantesco quanto aos climas. Tá? Aqui a gente tem toda uma paleta de cores na legenda do mapa da página 17. Né? Qual é essa figura? A figura 7. Né? A gente tem toda uma paleta de cores para falar dos diversos tipos de clima que há no Brasil, tá? Com predominância dos climas tropicais. Lógico, o Brasil está na faixa tropical. Isso se deve muito, galera, à latitude grande que o Brasil tem. Ou seja, o Brasil ele faz parte de vários paralelos. Né? Então, e está bem próximo da linha do Equador. Então isso aí define os climas. Na página 18, um aspecto muito importante, tá? Que é a questão dos fusos horários. Tá? No estudo dirigido de vocês, tem uma questão, a questão 12, trata sobre a questão 12 e a 13 e a 14, tratam da questão dos fusos horários. Tá? É saber calcular. Tudo, galera, é calculado a partir desse fuso aqui. Esse é o fuso referencial do mundo, tá? Aqui a hora é chamada de hora zero, tá? É o fuso do meridiano de Greenwich. Para cá as horas diminuem, para lá as horas aumentam. Então o Brasil está no terceiro fuso a oeste de Greenwich, o que significa que em relação a Greenwich, lá na Inglaterra, nós estamos 3 horas a menos, tá? Então, agora eu estou aqui gravando essa aula para vocês, são 21 horas e 56 minutos, tá? Lá na Inglaterra agora, meia-noite e 56. Tá? Lá na Inglaterra eles já estão, né, no dia 16 de abril. Tá? Então essa questão de fuso horário. Quando se trata de lá do extremo, né? Lá no extremo, lá na Oceania, né? Lá nas ilhas lá do Oceano Pacífico, já você tem a diferença aí de 12 horas, metade de um dia. Por isso que agora, sendo 21 horas e 56 minutos, lá do outro lado do mundo, no Japão, né, lá na Nova Zelândia, na Austrália, lá já é 9h56 da manhã. Né, para leste, o horário aumenta. Tá? Então aí você tem aí lá, no caso eles já estão no meio da manhã, né, do dia 16. Na página 19 tem como calcular as horas. Isso aqui, galera, ó. Segue isso aqui porque vai servir de orientação para vocês responderem essas questões. Tá? 12, 13 e 14. Aqui está um mapinha de como fazer para calcular, tá? Os fusos horários, certo? As diferenças de horas. No percurso 2, que é o capítulo 2, fala de história. Né? Esse capítulo está bem assim ligado à matéria de história, porque vai mostrar como que foi formado o território brasileiro. É bem legal, porque o Brasil nem sempre teve esse desenho que a gente tem. O Brasil começou com esse desenho aqui, ó. Você conhece dos livros de história, as capitanias hereditárias. Tá? O Brasil era esse tamanho só. Ou seja, o Brasil começou só com a sua parte litorânea. Né? Só com a sua parte litorânea. Tá bom? Depois é que o Brasil foi se expandindo para o interior, tá? Com os bandeirantes. As questões aqui 15 e 16, tá? do nosso estudo dirigido vão falar desses personagens, os bandeirantes. E vocês vão ter a oportunidade de pesquisar aqui dentro do livro, tá? Para responder essas perguntas, certo? E vocês vão achar bem legal, né? Como que é tratada a figura do bandeirante. O bandeirante é visto como um herói, né, na história, porque ele foi o responsável por desbravar, né, o interior do Brasil, conquistar novos territórios para o Brasil, e como a Espanha não estava usando aquela parte do território brasileiro, né, então eles ficaram como heróis. E em 1750, tá aqui na página 24, essa informação, foi assinado um tratado onde a Espanha cedeu para o Brasil, para Portugal, melhor dizendo,
aquela parte do território brasileiro, certo? Mas, nas questões vocês vão ver, será que eles foram esses heróis todos mesmo? Né? Será que o bandeirante pode ser visto apenas como herói? Tá? Para o povo português, eles são heróis. Para o império português, a coroa portuguesa, eles são heróis. Eles conquistaram, né, as terras que ainda faltava conquistar. Mas e para o índio? Que ele entrou lá saqueando, queimando as vilas, escravizando os índios, matando os índios, estuprando as índias. Tá? Ele é herói? Né? Então isso é uma questão que vocês vão ter oportunidade de refletir. Beleza? Então assim termina a nossa primeira videoaula, tratando aí dos percursos 1 e 2, metade aí da unidade 1. Tá? Na nossa segunda videoaula, a gente vai tratar dos percursos 3 e 4. Vamos falar de regionalização do território brasileiro e vamos falar dos domínios naturais, tá? Ameaças e conservação dos domínios naturais do Brasil, tá? Tratando aí a partir da questão 16, tá? Do nosso estudo dirigido. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês.